estávamos na aula passada discutindo sobre essa questão evolutiva da contabilidade. Várias palavras que a gente muitas vezes utiliza, de tanto ouvir repetir, que muitas vezes uma mentira, repetidas várias vezes, a gente acaba admitindo como sendo uma verdade. Que, por exemplo, ferramentas pertencem ao universo do homem da pedra, da idade da pedra, da pré-história, e nós chegamos à conclusão de que os instrumentos, sejam os instrumentos ópticos, sejam os instrumentos cirúrgicos, eles levam em consideração a questão de estar mais presente da ciência na era mais contemporânea. O que é que estava por trás de cada uma dessas palavras? Qual dessas palavras implicava em mais prestígio? Qual dessas palavras implicava em mais evolução, em mais progresso, em mais conhecimento, tanto teórico quanto conhecimento prático? Ferramentas, elas nos remetem a coisas que você não tem que ter necessariamente estudado para usar. Quantos anos de faculdade a pessoa faz para usar uma chave de fenda? Menino pequeno, você dá de presente para ele, ele já sai tentando desparafusar as tomadas da casa da gente, tudo. Você não precisou fazer faculdade para estar utilizando ali aquela ferramenta. Ela é de cunho prático. Já os instrumentos, além de ter esse cunho prático, que se você não souber manusear, você não vai conseguir utilizar, mas não só manusear, você tem que saber exatamente aquilo que você está fazendo, porque vai exigir de você uma precisão muito grande. Então, quando a gente fala em instrumentos, a gente tem implicitamente não só a prática, mas principalmente a teoria. A pessoa, para poder estar instrumentando cirurgicamente ali, ela deve ter pelo menos 6 anos de medicina, fora o tempo de especialização que a pessoa vai ter tido. Então, não vai exigir pouca coisa. E nós também podemos identificar que, quando a gente fala assim, eu vou levar meu carro no mecânico, o mecânico vai usar instrumentos ou ferramentas? Geralmente os nossos mecânicos utilizam as ferramentas. Isso faz com que os mecânicos, querendo ou não, eles tenham um prestígio social? Ou faz com que, infelizmente, seja uma profissão assim relegada à segunda classe? Quando a gente fala que é um médico, o médico está usando um bisturi, um instrumento cirúrgico. Todas as vezes quando a gente fala médico, isso implica em um status social ou em uma desvalorização social. Então, muitas das vezes, aquilo que a gente utiliza como elemento descritor das coisas que a gente faz, da ciência que a gente estuda, dos nossos elementos, ele vai trazer ou prestígio ou falta de prestígio. Prestígio social, acadêmico, financeiro. E discutiu a questão das ferramentas. Vão exigir da gente prática, competência e habilidade. Toda vez que vocês escutarem essas duas palavrinhas juntas, vocês fiquem com a anteninha ligada, porque pode, e geralmente em 95% das situações, está vindo um migué. Então, essa ideia de competência e habilidade é bonita no papel em muitos aspectos, mas ela sempre ficou no papel. Porque no fundo, ela está querendo dizer o seguinte: olha, você não precisa pensar não, você precisa desenvolver a sua habilidade. Você precisa ser competente. Ué, e eu não sou competente não? Você está me chamando de incompetente? Eu estou, de certa maneira, implicitamente dizendo que ela é incompetente. Eu estou fazendo com que ela arque com o ônus de uma incompetência. E a gente nunca presta muita atenção nisso, né? A gente precisa muitas vezes inverter a lógica. Tem mais outras questões que eles falam, de você ter que se atualizar permanentemente, porque é isso que o mercado exige, uma pessoa que seja atualizada. E aí eu pergunto vocês, sinceramente, vocês acham que a gente consegue dar conta de estar atualizado 100% do tempo, em 100% das coisas, no mundo digital que nós temos hoje? Como é que a gente faz para a gente estar ali 100% atualizada, sem adoecer da cabeça? Mas o que é que eles nos dizem? Que se você não estiver atualizada, que é o que o mercado exige, o que é que vai acontecer com você? Você não vai conseguir ter a sua empregabilidade, você não vai conseguir galgar melhores cargos. Ele, no fundo, está usando um artifício bem inteligente para entregar a culpa para você.
Aí você não consegue galgar melhores postos, e aí você fala, mas também é porque eu tô desatualizada. Ele tá botando em você uma responsabilidade que nem que você queira, você dá conta. Então a gente começou a adoecer, e vocês têm visto provavelmente muitos amigos, muitos parentes, que estão cada vez mais entristecidos. É atender essas exigências mercadológicas, porque cada hora que ele botar uma exigência e a gente conseguir atender, ele vai inventar outra. Porque, no fundo, nós não temos emprego para todo mundo. Nem todo mundo vai ganhar tão bem assim. Ele tem que arranjar uma desculpa para que a gente se sinta culpado pelo fracasso que não é nosso. Pois bem, essas ferramentas a gente não precisa necessariamente pensar para utilizar. É prático, é só para você fazer a mesma coisa mais rápido. E quando nós estamos falando dos instrumentos, o instrumento ele vai requerer de você não só a teoria, mas a prática. Ele vai exigir de você saberes e princípios. Os princípios, eles não vão deixar as coisas rígidas. Eles vão lhe dar um pouco de flexibilidade dentro daquela lógica. A área do direito ela tem uma série de princípios. Por exemplo, princípio do contraditório, princípio da igualdade das partes. De que forma? As formas vão ser variadas, mas existe esse princípio. Então ele não vai normatizar a ponto de engessar as coisas, porque eles têm um princípio, eles pensam sobre o princípio. Quantas decisões são feitas baseadas não necessariamente na lei, mas no princípio? O princípio do bem comum, que o que é coletivo prevalece sobre o que é individual. É um artigo da lei, não é um princípio, que vai regular tudo aquilo dali. Essas ideias de que nós precisamos ter princípios norteiam todas as ciências. As ciências, sejam elas naturais, sejam elas humanas, sociais aplicadas, elas sempre têm princípios. E será que em contabilidade, que é a nossa ciência de estudo, nós também temos os princípios? A gente precisa pensar sobre os nossos princípios, sobre os nossos saberes, sobre a relação que existe entre a teoria e a prática e essa regulação mediante os princípios. Quando a gente fala que tem um instrumento, esse instrumento se baseia em princípios, se baseia em uma teoria. E qual é a ideia da teoria? Ajudar a prática. Qual é a ideia da prática? Ajudar a teoria. Uma não vive sem a outra. Não adianta você achar, eu só gosto de prática. Não, eu sou mais teórica. Não, bem, você vai ter que gostar dos dois. Você vai ter que gostar de teoria e você vai ter que gostar de prática. A menos que você não queira ser cientista. Mas aí também fique livre, sem problema nenhum. Quando a gente fala que é um instrumento, tem muita gente que acha que, porque ele vai ter teoria e que ele vai ter prática, a pessoa acha que aquilo dali já é ciência. Mas é a ciência o instrumento? Não. Ele é fruto da ciência. É a partir da ciência que nós conseguimos desenvolver vários dispositivos, vários instrumentos. Então, o instrumento não é ciência. Ele é um fruto da ciência. Eu estou chamando a atenção disso porque muitas vezes a gente vê em muito material o mesmo conceito ou um conceito muito semelhante e a gente acaba repetindo isso sem pensar. Aquela história que a gente viu desde o início. Uma mentira repetida 1000 vezes acaba tornando verdade. O que mais aqui que eu coloquei? Vocês conseguem identificar para mim o que é isso? Livro caixa. Quer dizer, acredito que seja caixa. Eu sei que é um livro contábil. Beleza. É um livro normal. A lista dos veacos. A caderneta da padaria. Ali tem fiado. Mas como é o nome científico dessas cadernetas? Eu tenho ali um monte de dados e esses dados estão arrumados entre o que eu estou devendo e o que estão devendo para mim. Eles fazem sentido quando você tem um conjunto de dados integrados, interagentes, interdependentes, fazendo sentido entre si. Você tem um sistema de informações. Seja ele analógico, como é esse que vocês estão vendo, seja ele digital. Está mais acostumado a chamar de sistema esse outro de cá, mas o outro é também. São dois sistemas. Agora eu pergunto a vocês,
sistema de informação, isso é ciência? O que é a ciência? A ciência é um sistema de informação? Ou a ciência ajuda a produzir um sistema de informação? E quando eu digo que a contabilidade é um sistema de informações, isso é sinônimo de dizer que a contabilidade é uma ciência? Não, porque o sistema de informações não é a ciência, ele é fruto da ciência, igual instrumento. O instrumento é fruto da ciência, a ciência ajuda a produzir o instrumento, a ciência ajuda a produzir o sistema de informações. Então, esses aí são exemplos de sistemas de informações analógicos e digitais. E aí eu pergunto a vocês, a contabilidade é isso? É só isso aí que é a contabilidade? Sério? Mas então, por que é que a gente cansa de encontrar nos artigos falando que a contabilidade é um sistema de informação, falando que a contabilidade é uma ferramenta, falando que a contabilidade é um instrumento? É engraçado, né, que a gente não para pensar que não é porque está no livro, não é porque está no artigo que é verdade. Leiam com um olhar criterioso, leiam com crítica. Não é porque está ali que necessariamente é verdade. Não é porque está ali que necessariamente vai trazer benefício para a gente agora e no futuro. Benefício para a gente enquanto pessoa e enquanto classe de profissionais. A gente precisa olhar as coisas com um olhar crítico. No momento que eu falo que é uma ferramenta, eu estou dizendo, cara, você não precisa pensar. Você só tem que fazer a prática. Se eu digo que é instrumento, deu uma melhorada, deu uma suavizada. Quando eu falo que é sistema de informação, deu uma suavizada, mas não resolveu o problema. Percebem a lógica como a gente não tem pensado sobre isso? E nessa tentativa existe algum tipo de interesse. É isso que a gente precisa compreender. O pensamento de contador é: qual é a origem? Qual é a aplicação? A aplicação está sendo em uma visão muito limitada de contabilidade. E qual é a origem disso? Quem está ganhando com isso? A gente não está prestando atenção nesses detalhes. O sistema de informação, ele é um fruto da ciência, ele é um dispositivo de registro, ele é fruto da inteligência. No caso da informática, além de ser fruto da inteligência, tem também muita ciência ali atrás. No caso do livro caixa, você tem a inteligência e tem também a ciência, porque você tem princípios para registrar aquilo dali. A gente tem princípios, por exemplo, de como é que eu vou organizar as contas do ativo. Por ordem de quê? Como é que eu vou organizar as contas do passivo? Por ordem de quê? O que é que está por trás dessa ordem? Por exemplo, no caso do passivo, prudência. Para que eu possa ter organização suficiente de saldar logo dessas dívidas e não ficar inadimplente. E não ter que gastar com juros. Percebe? São princípios. Vocês deem uma olhadinha na chamada estrutura conceitual que foi promulgada aí por conta das normas internacionais de contabilidade e que revogou milhões de coisas nossas. Só em trocar a palavra, você está mudando a forma de pensar de muitas coisas. Então, para a gente lembrar, nossa matéria se chama Teoria da Contabilidade. Teoria não é especulação, não é invencionice, não é um achar. É um conjunto de princípios fundamentais. Então, se eu não tenho princípios fundamentais, eu não tenho teoria. E se eu não tenho teoria, não tem como eu sustentar uma ciência.